A construção do Coliseu Romano, como é habitualmente conhecido o Anfiteatro Flávio, foi iniciado no ano 72 por ordem de Vespasiano e completada por Tito, seu filho, no ano 80, que dedicou 100 dias de festas para tal acontecimento. Empregou-se no trabalho 12.000 escravos, na sua maioria judeus, feitos prisioneiros por Tito depois da destruição de Jerusalém no ano 70. O Coliseu ergue-se no lugar antes ocupado pela Domus Aurea, residência do imperador Nero. O novo anfiteatro ficou conhecido como Coliseu por causa de uma estátua colossal de Nero que ficava situado próximo ao gigantesco monumento. O Coliseu podia receber até 73.000 pessoas. Foi e ainda é o maior teatro do mundo e durante séculos acolheu espetáculos de feras e lutas de gladiadores e o martírio de cristãos. Durante os primeiros séculos da história cristã, esse Coliseu romano tornou-se um símbolo da morte dos cristãos e de todos aqueles que, amando a palavra de Deus e não se curvando ante aos ídolos romanos, depositavam aqui suas vidas. Segundo alguns historiadores, no ano 80, quando este monumento foi inaugurado, 5.000 animais selvagens foram sacrificados e 10.000 cristãos foram mortos. Ao longo de vários séculos, este Coliseu romano tornou-se símbolo da fidelidade a Deus e da morte dos cristãos. Mas o sangue desses mártires era semente. E quanto mais Satanás perseguia os sinceros filhos de Deus e os matava, mais cresciam em número. O Coliseu romano é uma construção magnífica. Nós podemos ter uma ideia básica da estrutura. A arquibancada toda era coberta por mármore, mas obviamente com o passar do tempo esse mármore foi saqueado, levado para outros lugares. Também terremotos acabaram destruindo parte da estrutura. Mas quando foi inaugurado, ele não tinha essas divisórias internas ali, era reto e com um aqueduto ele podia ser enchido. Quando foi inaugurado, eles encheram de água essa parte aí e inclusive fizeram batalhas navais com pequenos navios com escravos dentro, lutando entre si. Posteriormente foram colocadas essas divisórias ali e aqui eram abrigadas as feras, no caso quando elas eram soltas. Depois você tinha também armamentos ali. Interessante que onde se encontra aquela cruz ali, era o local onde o imperador com sua família ficava. Ele podia vir pelo arco com sua carruagem real ou imperial, ficava ali. E desse outro lado aqui, mais ou menos na mesma posição só, antagônica, ficavam os senadores. Os nobres usavam a parte inferior, depois a parte superior por outras pessoas normais e haviam cerca de 500 escravos que ficavam na parte mais alta ali, vaporizando o perfume aqui para dar um cheiro agradável ao ambiente. Também era colocado incenso em diferentes pontos, especialmente por causa da urina e do excremento de animais e, por que não dizer, de pessoas. Aqueles que estavam sendo derrotados muitas vezes não controlavam mais suas necessidades fisiológicas e geravam um odor terrível. Portanto, um aroma agradável era colocado aqui para neutralizar esse efeito. Os gladiadores triunfantes entravam naquela porta ali. Os condenados a serem mortos entravam já por essa porta lateral desse lado ali. Portanto, o indivíduo que entrasse aqui já estava predestinado. Nesse lugar, muitos dos cristãos foram colocados à disposição de serem comidos pelas feras famintas. Esse aqui é um símbolo realmente de mortificina, onde alguém tinha que morrer para que o espetáculo realmente fosse satisfatório.
O Coliseu Romano foi salvo da destruição por causa de sua consagração aos mártires cristãos. No século XVII, o Papa Bento XIV consagrou a Paixão de Cristo e o declarou lugar sagrado, em função dos mártires que ali morreram. Na sexta-feira, dia 18 de abril de 2003, o Papa João Paulo II declarou: "Este Coliseu é um símbolo. Sobretudo, fala-nos dos tempos passados, daquele grande império romano que se desmoronou. Fala-nos daqueles mártires cristãos que deram seu testemunho com sua vida e sua morte. É difícil encontrar outro lugar onde o mistério da cruz fale mais eloquentemente do que aqui, diante deste Coliseu." A segunda perseguição contra os cristãos foi desencadeada pelo imperador Domiciano, irmão de Tito. Nessa perseguição, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Nesta isolada ilha, João escreve o livro do Apocalipse. Depois da morte de Domiciano, João foi posto em liberdade e, em torno do ano 97, volta para Éfeso, de onde escreve seu evangelho. João morre com aproximadamente 100 anos de idade. Na terceira perseguição listada por John Foxe em seu livro, pereceu Inácio, bispo de Antioquia. Ele, que fora discípulo do apóstolo João, foi lançado às feras aqui no Coliseu Romano no ano 107. Seu crime? Carregar a Jesus Cristo em seu coração. Sua fé e dependência de Cristo o fortaleceram para a hora da provação. Ele disse: "Que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra dos ossos e a dilaceração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Jesus Cristo." Quando ouviu sua sentença, caiu de joelhos, ergueu seus olhos aos céus e bradou: "Ó Senhor, agradeço-te por haver me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade e permitido que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo." Quando foi condenado a ser lançado às feras, disse: "Eu sou trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens, para poder ser considerado pão puro." Pastor, o que motivou a perseguição aos cristãos? No primeiro século da era cristã, a Judéia e as regiões próximas ali estavam sob o jugo romano. Portanto, os judeus tinham que pagar tributos a Roma. Isso fazia com que eles, por vezes, se revoltassem buscando uma certa liberdade que não tinham. Quando o cristianismo surgiu, ele era tido meramente como uma seita do judaísmo. Consequentemente, o tratamento que Roma dava aos cristãos era praticamente o mesmo do que os judeus. Com a queda de Jerusalém, no ano 70, gradativamente os cristãos começaram a se distanciar dos judeus. Mas seja como for, nos primeiros séculos da era cristã, o sábado era observado ainda e uma série de outras práticas judaico-cristãos. E, obviamente, Roma tinha uma religião completamente diferente e gostaria que todos os seus súditos seguissem a religião romana. Porém, os cristãos não viam a religião romana como sendo adequada para eles mesmos, de acordo com sua compreensão da palavra de Deus. Uma das características básicas da religião romana era o culto ao imperador. Além disso, o domingo era observado em vez do sábado bíblico. E a observância do